E do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluias. Louvado é o nome do nosso Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu estive orando ao Senhor esta manhã e pedi ao Senhor que me desse uma palavra que falasse sobre crise. Viver no meio da crise. Como sair da crise? No meio da provação. E aí o Senhor me contemplou com essa palavra maravilhosa, que está em Mateus 14, 22. Aleluias, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele está pronto para nos abençoar. Amados, todos acharam? Amém? Deu um tempinho para que todos estavam folheando a Bíblia, mas agora vamos juntos. Nossa leitura maravilhosa, que vai falar muito aos nossos corações, já falou comigo hoje, e eu creio que vai falar aos corações dos irmãos também. Fala, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. E porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, aleluias! E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Oh, Deus! E Jesus, porém, lhes falou, dizendo, obrigado, meu amigo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Oh, aleluias. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, calmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Oh, aleluias! E tendo passado para outra banda, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos quantos tocaram, ficavam curados. Aleluia. Oh, Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, oh, Senhor, a Ti toda a honra, meu Deus, toda a minha adoração, meu Deus, que eu venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer, que o Seu Santo Espírito venha falar com a igreja
hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós percebemos que logo aí no capítulo 24, Jesus, no 23, ele despede da multidão para orar à parte. Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha o costume de orar, conversar com o Pai. Muitos dos dias de hoje já acham que não há necessidade de oração. Jesus, sendo um filho de Deus, homem, Jesus, homem, filho de Deus, ele demonstrou para nós que a necessidade do homem se curvar diante de Deus e levantar os seus clamores para conversar com Deus. Imagine que Jesus conversava com o Pai. Como nós podemos conversar com Deus? Através das nossas orações. E despedida a multidão, subiu para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. E o barco estava no meio do mar. Nós percebemos aqui no capítulo 22 também, que ele logo ordenou Jesus aos discípulos. Ele não pediu que fosse, ele deu ordem. Vai para o outro lado do rio, aquele lago, né, Genezaré, atravesse para o outro lado. Imagina que os discípulos estavam ali com Jesus. Senhor, poderia esperar um pouco até o senhor ir junto? Não, vá, entra no barco e vai. Jesus deu uma ordem. Meus amados, e aqueles discípulos saem. E em determinado, já diz que estava às 500 milhas da costa, né? Ele se depara com o vento muito forte, né? E as ondas batendo no barco de vir quase a naufragar. E eles estavam desesperados. Imagina que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra nos leva a entender que Jesus queria botar eles à prova, de acordo com algumas situações. Eu me lembro muito bem que eu estava, assim que eu entrei na Petrobras, eu entrei numa função que era de movimentação de carga. E eu entrei numa área de perfuração de petróleo. E um certo dia lá, o nosso gerente chegou para mim e falou assim, para alguns funcionários mais antigos, e teria que pegar uma peça lá no barco, e o mar estava revolto e o vento muito forte. E, de repente, eu olhou assim e viu quem? Ocimar e Herman, os dois mais novos. Os outros se recusaram. Não vou descer nesse barco, não. Ele chegou para nós, se não descer, desembarco amanhã. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei de Saulinho, Marcinho e Elisete em casa. E meu emprego que eu tinha conseguido com tanta luta. Ah, Senhor, 2 anos de concurso esperando, e agora eu sou submetido a essa situação. Mas eu vou descer. Eu não vou passar por isso, não. E aí o cara desceu a cestinha para a gente pegar um sub. Um sub era uma ferramenta dos poços que eram fixos, a plataforma ficava plantada, tinha que furar um poço lá de 2.000 metros, né? Então, a gente tinha que, de tempo em tempo, subir a coluna e colocar uma ferramenta, tinha um ângulozinho na ponta para atingir aquele grau. E tinha um técnico direcional da perfuração, e eu desci com eu e Erma. Pegou a cestinha, mais de 50 metros de altura, lançou a gente lá. Eu estou ouvindo o barco vindo, já fiquei meio... Falei, meu Deus. E as ondas passando por cima, varrendo para um lado e para o outro. Eu falei, meu Deus. Aí, quando nós botamos o pé no rebocador, ganhamos logo o pescoção. Só rebocando nós por ali afora.
E eu saí bebendo água por tudo que é lugar, pelo ouvido. Aí eu fiquei procurando meu colega, né? Aí eu vi uma corrente na minha frente, tampei naquela corrente, segurei. E fiquei procurando Erma. Cadê Erma? Cadê Erma? Quando eu olhei, Erma estava entre dois paletes, aqueles fardo de sal, né? Que a plataforma usava muito para fazer fluido, né? Ele estava ali, enfiado naquele meio, tossindo, e eu corri lá e puxei ele. Aí o nosso gerente estava lá na beirada do corrimão, assim, olhando para baixo. Meu Deus, quase que eu perco os 2 funcionários. E aí eu me vi diante daquela situação, eu subi, eu clamei muito a Deus, agradeci pelos livramentos, porque foi uma cena assim terrível. Mas, como naquele tempo não existia muita segurança como existe hoje, a gente era submetido a essas coisas. E eu, com medo de perder meu emprego, fui a esse extremo aí de descer naquela situação. Eu no meu colega. Mas enquanto conto com ele, lembro dessa passagem. Então, aqui, voltando para o texto, meus amados, nós vemos que esses discípulos, ele foi jogado à prova, porque Jesus é o Filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, e Jesus manda ele atravessar o outro lado do lago. E, segundo o estudo, aquele lago é localizado entre as montanhas e corre uma corrente de vento muito forte por ali, de vez em quando, sai fazendo ondas altíssimas. E eles se vêem nessa situação. E eles não murmuraram. Mas, como nós somos seres humanos, dotados de coragem e também muito medo, de acordo com algumas situações, eles sentiram medo e começaram a gritar de pavor, e vendo o barco sendo jogado para um lado para o outro. Imagina essa situação. E quando eles pensavam que a coisa estava terrível, ele olha e vê um homem andando por cima, de veste branco, andando por cima das águas. E eles, é um fantasma. É um fantasma que está vindo. E aí o medo aumentou, imagina. Imagina uma situação, você já cheio de pavores, o barco sacudindo para um lado para o outro, você sendo jogado para a esquerda e para a direita, e todos os lados, que a água não tem. Eu trabalhei muito tempo nessa área, então andei de barco de um lado para o outro, e você não consegue se encontrar dentro para se arrumar. Né? E eles estavam nessa situação. Meus amados, e Jesus aparece para eles. Não temais. Quem está com o mestre é para não temer, porque ele é dono do vento. Oh, aleluias! Ele é dono do mar. As ondas ouvem sua voz. E Pedro duvida, que é o mestre ainda. Senhor, se és tu, manda que eu vá até a ti, Senhor. Vem, Pedro. Eu imagino que a Bíblia não fala quantos metros Pedro caminhou por dentro das águas. Mas quando ele estava com os olhos fixos em Jesus, quando ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele caminhou pelas águas. Mas quando ele olhou para o problema que ele estava passando, que o vento estava soprando e as águas batendo, ele sentiu medo. Meus amados, diante da adversidade, diante dos problemas que nós passamos, às vezes nós estamos empregados, né? O nosso saláriozinho tranquilo, pagando nossas contas, fazendo nossos passeios, e de repente nós vivemos no meio da tempestade, onde o seu salário não tem mais, onde você está sem o seu provento. O vento é contrário. Mas a palavra fala que Jesus, ele subiu no barco, trouxe Pedro à tona, na hora que ele estava afundando, e subiu no barco e fez calmaria. Nós aprendemos, meus amados, que no meio dessa dificuldade que nosso país está atravessando, onde muitos e muitos desempregos, muitas pessoas praticamente chorando,
Eu tenho visitado alguns colegas lá em Conceição de Macabu e eu percebo o total desespero daquelas pessoas que tinham seus empregos e nem os pedreiros estão conseguindo trabalhar mais. Que tinha emprego sobrando para todo mundo. E aí eu sempre levo uma palavra de conforto e quando a gente pode ajudar também, a gente leva alguma coisa. Então, meus amados, naquele momento, os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam apavorados porque o vento soprava muito forte. Na nossa vida, existem momentos que o vento sopra forte. Nós temos um exemplo de um grande homem bíblico da Bíblia, que é Elias. Elias, quando enfrentou os profetas de Baal e de Azera, a rainha Jezabel, quando soube, mandou matar. E fez promessa para ele que ele, no outro dia, ele ia morrer como os profetas morreram. Ele foge para o deserto. Ele se deita embaixo de um pé de zimbro, uma árvore, e pede a morte. O desespero. O desespero tomou conta dele. O vento começou a soprar contrário a ele. Ele estava fazendo a obra de Deus, mas mesmo assim, ele foi jogado à prova. E diz a palavra de Deus que um anjo tocou do seu lado, trouxe um pedacinho de pão, coma e vai adiante. Coma e vai adiante. E aí Elias se vê mais lá na frente, em outra situação difícil, que ele se esconde numa caverna. Na nossa vida, na nossa caminhada, tem início, meio e fim. Quando ele chegou na caverna, porque ele estava perto do fim do ministério dele. E Deus dá ordem a ele para ungir outro profeta no lugar dele, Eliseu. E ele unge Eliseu e a obra de Deus continua. E assim na nossa caminhada aqui fora, no meio dessas tribulações que o país está passando, nós temos que estar com a nossa mente, o nosso coração firme nas promessas do Senhor. Elias passou aquelas tribulações, mas o inimigo não pôde tocar nele, porque Deus estava com ele. Quando nós estamos ligados no Mestre que é Jesus Cristo, no Senhor dos Senhores, aquele que é dono do vento e do mar, o vento se aquieta. O vento tem que se aquietar diante da ordem do Deus Altíssimo. Oh, aleluias! Meu Deus! Aleluias! Deus amado, que presença maravilhosa do nosso Deus. Aleluias! Oh, Santo de Israel! Glória a Deus! Meus amados, então nós podemos aprender aqui com as lutas. Às vezes nós passamos por provas, mas a prova tem começo, meio e tem fim. Basta o homem de Deus colocar a sua fé no Deus Criador de todas as coisas. O Brasil está passando por uma crise. O desemprego está batendo na porta. Mas nós temos um Deus que é dono de todas as coisas. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que está pronto para nos abençoar. O vento pode sacudir o teu barco. O mar, meus amados, hoje para nós representa o mundo. O barco são as nossas atividades. Mas se nós estivermos firmes no Deus Altíssimo, Ele vai entrar no nosso barco. Ele vai entrar na nossa casa. Ele vai entrar na nossa família. Ele vai estender a tua mão, vai nos levantar e botar-nos de pé. O homem de Deus, ele tem que guardar a sua fé, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do vento contrário, mesmo diante da falta do emprego,
Como falou Abacuque, ainda que falta as vacas no currais, que falta a malhada, que falta os produtos da vinha, mesmo assim nós temos que adorar o nosso Deus. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele que criou o homem, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas caminhadas, e sabe que a caminhada que nós vamos, o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. Nós temos que estar ligados, porque Jesus quer nos abençoar. Ele quer estender as suas mãos e nos abençoar, e nos dar a vitória. Aqueles homens estavam desesperados. Imagina a situação, você vendo um mar soprando para um lado para outro e tal, mas foi o mestre que mandou, nós estamos no barco, e vai, e nós vamos morrer esmofagados, e começa a gritar em desespero. Aquilo que eles pensavam que era um fantasma, era a solução. Jesus é a nossa solução. Jesus é o nosso porto seguro. Nós temos que colocar nossas fragilidades, o nosso desespero, as nossas lutas, a falta de emprego, a falta de dinheiro para pagar nossas contas. Nós temos que colocar a fé em nosso Deus. Nós temos que firmar nossa fé em Deus e provar a nossa fé no meio da luta, no meio da provação, no meio do desespero. E assim, meus amados, Deus vai nos dando vitória. As nossas lutas não é em vão. Nós não lutamos em vão. Nós não adoramos um Deus em vão, porque Ele venceu a morte. Imagina quando o Senhor Jesus estava pendurado no madeiro, passando pelaquela provação. Os homens o reprovou. Os homens daquela época reprovou o nosso Senhor Jesus Cristo. Escolheu um assassino. Decepção. Mas Jesus sabia o coração do homem. Ele passou pela prova. E no meio da luta, o nosso Senhor Jesus foi largado só. Ele ficou só. Diz a palavra de Deus que Deus largou ele com todo o peso da humanidade sobre os seus ombros. Ele desistiu de nós? Não. Ele desistiu de cada um de nós que estamos aqui hoje para adorar o teu santo nome e para dizer que é um Deus que venceu a morte? Não. Mas ele olhou para aqueles que o acusaram e penduraram naquele madeiro e rompeu os seus pés, suas mãos e levantou a cabeça para os céus, os seus olhos. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Oh, aleluias! No meio da provação, Jesus foi largado só para carregar o peso da humanidade sobre os seus ombros. Mas ele pediu ao Pai que os perdoasse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, mas se Jesus está conosco, venceremos todas. E vamos atravessar o outro lado do barco, do braço do lago, e vamos cantar o hino da vitória. E diz a palavra que os discípulos atravessaram, conseguiu chegar do outro lado com Jesus. E do outro lado, o pessoal já sabia que ele estava em outra cidade. Como chegou aqui? Como pegou esse barco? E ali juntaram muitos doentes, muitos coxos. Como nós lemos a passagem que a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Nós nos ligamos nessa palavra e pensamos que somente foi aquele caso. Mas aqui fala que rogaram-lhes que ao menos pudesse tocar na orla do seu vestido. E todos, quando tocaram, foram curados. Oh, aleluias! Meu Deus é maravilhoso. Meu Deus é lindo e maravilhoso. E a presença dele é tão forte que eu não consigo nem... Meus poros se arrepiam todos. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Senhor da glórias.
Oh, Deus maravilhoso. O nosso barco, a nossa vida, pode estar passando pelo um vento. Nós podemos estar passando por lutas, mas nós somos mais que vencedores, porque cremos num Deus que é eterno, que nós somos cidadãos dos céus. A nossa passagem por aqui é muito curta, mas a nossa moradia é eterna. Vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: na casa do meu pai há muitas moradas. É assim a promessa do nosso Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aquele que faz a minha vontade, eu não vou chamar mais de servo, mas de amigo. Nós somos amigos do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos ensina assim, que Ele não quer chamar mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas Jesus se fez conhecer aos seus discípulos, e os seus discípulos deixaram escrito a nós a palavra viva que chegou até nós. E o vento pode soprar. O vento pode soprar na nossa vida. Mas em todas as tribulações, se nós estamos ligados na videira, o vento vai passar e a bonança vai chegar. Meus amados, eu quero falar para os irmãos que estão desempregados hoje, que estão passando por lutas. O nosso Deus vai estender a mão, como estendeu para Pedro, e a provação vai passar, porque Ele é Deus. Ele ama o que os ama, e também prova aqueles que os ama. Quantos que lutam? Eu não sei qual o vento que passa na vida de cada irmãozinho aqui. Eu não sei qual é a luta que está passando, mas Deus sabe. Jesus é o nosso advogado fiel. Ele está à destra do Deus Pai, está olhando para o povo escolhido dele na face da terra. Deus está contemplando o coração de cada irmãozinho querido. Lá dos altos céus, nosso advogado fiel, ele está olhando para cada servo hoje. Cada irmãozinho que deixou seus lares e vem na casa do Senhor, crendo que Deus tem uma palavra maravilhosa para o dia de hoje. Que as lutas são grandes, o vento é forte, as ondas podem até pensar que vai te derrubar. Mas Jesus é o nosso comandante. Jesus é o nosso comandante. Ele está no nosso barco. Aleluias. Ó Senhor da glória. Meus amados, eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia, as nossas Bíblias, lá em Isaías 41. Isaías 41. E nós vamos ler uma palavra maravilhosa de conforto para os nossos corações, mostrando que Deus, Ele tem uma preocupação com os seus. Aleluia. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus, em Isaías 41, 10. Aleluias. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Aleluias. Eu te esforço,
Oh meu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele está dizendo que Ele é nosso Deus, que Ele nos sustenta. Não temas, porque eu sou contigo. Olha só no 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Meus amados, Deus está dando uma palavra para aqueles que têm intimidade com Deus. A palavra aqui não é para o ímpio, não é para o descrente, mas é para aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Oh, aleluias! Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus no teu trono, Ele olha para a terra e vê aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aquele que busca a tua face com seu rosto no pó, com seu joelho no chão. Oh, aleluias! O Filho de Deus subiu ao monte para orar ao Pai, para falar com Deus, exemplo para toda a humanidade. Nós, como os filhos de Deus aqui na face da terra, temos que nos curvar diante desse Deus que venceu a morte e colocar nossas petições, as nossas fragilidades, aquilo que nós não podemos fazer. Mas Ele é o médico dos médicos, é o juiz dos juízes, doutor dos doutores, é Deus de todas as coisas. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda que eu me escondesse mais profundo do abismo, ali o Senhor também me acharia. Por isso o homem de Deus, quando se coloca como verdadeiros adoradores que adoram o nosso Deus em espírito e em verdade, o nosso Deus está atento para os seus filhos na face da terra. Aquela causa que nós colocamos na justiça, que estamos aguardando, Ele é o juiz dos juízes, é o Senhor dos senhores. Aquela enfermidade que nós pensamos que não tem médico que cura, a palavra diz que os doentes tocavam na orla do teu vestido. Nós podemos mentalizar que a orla do vestido de Jesus está aqui hoje, estender nossas mãos e tocar na orla do seu vestido, e nossas dores vão ser saradas. Nós vamos profetizar, estendendo nossa mão. Eu gostaria que a igreja estendesse as vossas mãos para tocar na orla do vestido de Jesus, como um ato profético, e as nossas dores vão sarar. Todos quantos tocaram na orla do vestido de Jesus foi sarado. Ele é o doutor, é o médico dos médicos, Ele sara nossas dores. Santo e eterno Deus, maravilhoso é a tua presença. Os teus filhos estão de mão estendida, Pai, para tocar profeticamente no teu manto, na orla do teu vestido. Espírito Santo de Deus, oh Deus maravilhoso, venha tocar em cada um hoje, Pai, que está com a sua mão estendida, Senhor, buscando a tua causa, que eu não sei qual é, meu Deus, qual é a enfermidade que se passa em vossos corações, mas tu conhece todas as coisas. Tu conhece todos os meus pensamentos. Antes que eu abrisse a minha boca, o Senhor já sabia.
Antes que eu abrisse a minha boca, o Senhor já sabia o que eu ia falar, o que eu ia dizer, o que eu ia ministrar na igreja, porque Ele conhece todas as coisas. Em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, louvado é o teu santo nome. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. E nós vamos levantar um clamor. Nós vamos falar com o nosso Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mostrando para Deus que nós somos verdadeiros adoradores. No meio da luta e da provação, no meio da adversidade, nós vamos orar ao nosso Deus e dizer que Ele é santo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, a Tua presença é maravilhosa. Nós sentimos, Senhor, vibrar do Teu Espírito no nosso meio. Meu Deus, eu não sei qual é a causa, meu Deus, dos meus irmãos, o vento que está soprando na Tua vida, as ondas que batem sobre a sua vida, seus problemas, dos problemas familiares, das suas enfermidades, meu Deus. Mas Tu conheces, meu Deus, porque criaste cada um de nós, meu Deus. Quando eu estava formado no seio no ventre da nossa mãe, Senhor, ali o Senhor já conhecia todos os nossos ossos quando estavam sendo formados. Conhece também, Senhor, as nossas dores, Senhor. Eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, nosso advogado fiel, nosso Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai. Esta noite eu peço, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão para a Tua igreja, Senhor, e cura nossas dores, Pai. Sara nossas enfermidades. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados, meu Deus, porque nós precisamos do sustento da nossa casa, meu Deus. Pai amado, aqueles que têm uma causa na justiça, Deus poderoso, Tu és o juiz dos juízes, doutores dos doutores, Pai. Pleiteia a nossa causa, meu Deus. Eu clamo a Ti, Senhor poderoso, nos céus e na terra. Todas as coisas estão sob o Seu domínio, meu Deus. Entregamos as nossas fragilidades, Senhor. Pai, entregamos também as famílias que oram pelos seus esposos, as mulheres que oram pelos seus esposos, Pai, a conversão, Senhor. Os homens que oram pela conversão da esposa, meu Deus. Pai, queremos cantar o hino da vitória, Pai, assim como Josué, meu Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh Deus poderoso, que isso seja uma profecia na vida dos irmãos que tem, meu Deus, os seus esposos e as suas esposas longe da promessa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado, abençoa-os, Pai, cada um, Senhor, segundo o Teu coração. E nós Te saudamos, Senhor, com glórias e aleluias e salva de palma, em nome de Jesus Cristo. A Ele honra e glória, a Ele toda a nossa adoração. Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus.